Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 11 de novembro de 2024. A semana que se inicia nessa segunda-feira é a terceira de um impasse interno ao governo Lula em torno da questão do corte de gastos. O rombo das contas públicas bateu num limite que impõe a necessidade de cortes estruturais nas contas públicas. Lula, o PT, resistem a cortar gastos, principalmente gastos estruturais, e isso tem consequências sérias para a economia brasileira, para o seu bolso e para o futuro do Brasil. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Logo depois da vinheta, eu já volto. Meus amigos, agradeço a todos vocês que mensalmente contribuem financeiramente para manter o canal Dextra no ar. A sua contribuição é o que garante a continuidade de um trabalho que eu já faço aqui há mais de 4 anos, entregando diariamente informação e análise independente. As receitas deste mês de novembro, que vai chegando à metade, estão baixinhas. Se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal, eu agradeço. Muito bem, meus amigos, está estampado nas manchetes, o rombo nas contas públicas aí é da ordem de 105 bilhões de reais, as estatais estão no prejuízo, um prejuízo maior do que aquele que o Brasil tinha quando a Dilma quebrou o Brasil, e a política pública de economia do PT bateu num limite. Ou corta-se gastos estruturais, ou vai se produzir, antes do final do mandato de Lula, uma quebradeira igual àquela que se produziu no governo da Dilma. A esquerda e o PT acreditam que o Estado é a locomotiva da economia e que basta gastar para mover o consumo e provocar um crescimento artificial da economia via crescimento do consumo das famílias, aumentos reais do salário mínimo, indexação dos gastos da Previdência e dos ministérios sociais ao aumento real do salário mínimo, trouxeram o governo Lula a um impasse mais cedo do que talvez eles imaginassem. O corte estrutural de gastos públicos se impõe. Um estudo do Banco Itaú revela que esse corte deveria ser da ordem de 35 bilhões de reais em gastos estruturais e mais 20 bilhões em gastos que vamos chamar de espuma, gastos correntes. Essa é a expectativa do mercado para a decisão de Lula, que sinceramente não virá. Desta proporção não virá. O governo Lula simplesmente liquidou com o impacto positivo da economia provocada pela reforma da Previdência de Paulo Guedes, que deveria gerar uma economia ao longo de 10 anos, ou seja, o assunto reforma da Previdência só voltaria à pauta do sistema político brasileiro 10 anos depois de aprovada a reforma da Previdência. Passaram-se 5 anos e já se voltou a discutir a necessidade de uma nova reforma da Previdência, dado que a indexação dos gastos previdenciários e sociais ao salário mínimo esgotou as economias produzidas pela reforma de Paulo Guedes. O impasse está dado, há uma guerra interna ao governo Lula. O PT, de fora do governo, mas os ministros à esquerda, ministro da Previdência, ministro da Educação, ministra da Saúde, não querem cortar gastos, e Lula, o próprio Lula, não acredita no corte de gastos. Ele é um fiel seguidor dessa ideia de que o gasto público é o que move a economia. Acontece que todo o dinheiro que o governo gasta, ele está tirando da iniciativa privada, está tirando do setor da economia que realmente produz riqueza. Qual é a natureza do impasse? Ou o governo corta estruturalmente gastos agora, numa proporção que satisfaça o mercado, ou o mercado reagirá negativamente. O Banco Central será obrigado a elevar a taxa de juros para conter a inflação. A elevação da taxa de juros provoca a contenção do crescimento da economia, desemprego e pressões inflacionárias provocadas pelo aumento do gasto público. Todo esse cenário se produzirá antes do final do mandato do governo Lula. No passado, Dilma Rousseff foi empurrando com a barriga num filme de terror que nós já conhecemos. Provocou a maior recessão da história do Brasil. 2 anos seguidos de recessão de 4,5%. Um desastre cujas consequências até hoje se fazem sentir. A situação rigorosamente é essa. Se Lula continuar empurrando com a barriga, maquiando as contas públicas, cortando apenas espuma,
existe uma probabilidade de que o Brasil quebre antes da eleição de 2026, impactando o projeto reeleitoral de Lula. E Lula e o PT vivem esse dilema. O PT e os ministros de esquerda, os ministros gastadores da área da educação, da saúde, da previdência, do trabalho, não querem nem saber. Não aceitam corte de gastos, querem continuar gastando. Lula tem o coração voltado para esta visão destes ministros gastadores, mas pragmaticamente precisa pensar na sua reeleição. Em um cenário de quebra da economia brasileira antes de 2026, é tudo que Lula não quer. Que decisão Lula tomará? Não sabemos. Eu aposto que não virá um corte estrutural da expectativa do mercado. Virá um corte de espuma. O governo, logo após aumentos de arrecadação, deve reverter esses cortes, como já fez no passado. E vai enrolando o mercado, empurrando com a barriga, com as consequências que nós já sabemos quais serão. A conta, literalmente, baterá no bolso do povo. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal e nos canais alternativos do canal Dextra nas outras mídias sociais. E lembre-se, o vídeo está terminando, o mês de novembro está avançando e as receitas aqui do canal estão baixinhas. Se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal, eu agradeço, assim como agradeço se você puder compartilhar esse vídeo, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.